Quantos números pares com 4 algarismos distintos existem? Então, esses números devem ser pares e devem possuir 4 algarismos distintos. Eu irei resolver essa questão de 2 modos, e no finalzinho você comenta aí no vídeo qual desses 2 modos foi o mais fácil para você. Combinado? Então vamos lá. Então, o primeiro modo, eu irei fazer aqui em 2 casos. Então, o primeiro caso é o seguinte. Eu tenho aqui as 4 casinhas. Cada casinha dessa representa um algarismo. Por exemplo, a casinha aqui mais à direita representa o algarismo das unidades. Depois vem as dezenas, centenas e unidades de milhar. Pois bem, então, para nós garantirmos que esse número de 4 algarismos seja um número par, nós temos que garantir que o número que apareça aqui no algarismo das unidades seja um número par. Então, quais são as opções? Bem, eu posso escolher o 0, o 2, o 4, 6 ou o número 8. Então, a princípio, eu tenho 5 opções. Porém, eu irei quebrar essa questão em 2 casos. E o primeiro caso é aquele em que eu desconsidero o número 0 para o algarismo aqui das unidades. Então, como eu desconsiderei o 0, só me restam 4 opções de números pares para o algarismo das unidades. Pois bem, agora a gente vai olhar para outra restrição desse problema. Qual é a outra restrição? É aqui nesse algarismo aqui, ó. Por que ele tem uma restrição? Porque aqui não pode aparecer o número 0. Porque se aqui for 0, eu não terei um número de 4 algarismos. Então, veja só. A princípio, eu teria 10 opções para essa casinha. Porém, eu tenho que descartar o número 0 e tenho que descartar aquele número par que eu já escolhi aqui, uma vez que esses algarismos devem ser distintos. Então, eu tenho apenas 8 opções para essa casinha. E para essa outra casinha aqui, a das centenas, quantas opções eu tenho? Bem, eu teria 10 a princípio, porém, eu já utilizei 2 possibilidades. Então, me restam 8. Atenção! Agora, eu posso considerar o número 0 para cá. É por isso que eu estou considerando 8 opções. E aqui, nas dezenas, eu tenho 7 opções. Muito bem. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu devo multiplicar cada uma aqui dessas possibilidades. Então, ao multiplicar, 8 vezes 8, vezes 28, no caso aqui, vai ficar igual a 1.792. Muito bem. O segundo caso é aquele em que eu considero uma única possibilidade para o algarismo das unidades, que é o número 0. Então, só existe uma possibilidade aqui. Observe que, no primeiro caso, eu descartei o número 0 da jogada. Então, eu considerei apenas 4 opções de números para o algarismo das unidades. Agora, eu irei contar aqueles casos em que o algarismo das unidades é o número 0. E vocês já devem ter percebido por que foi que eu fiz isso, porque o número 0 ele é complicado, ele dá uma dor de cabeça. Então, para a gente evitar todos aqueles problemas inerentes, né, ao 0, então eu decidi quebrar em casos. Portanto, se eu escolhi o número 0 para cá, a gente poderia até colocar ele aqui, né? Ó. Eu vou colocar ele dentro de uma caixinha para significar aqui que é um número fixo, para você não confundir com a quantidade de possibilidades, ok? Beleza, ele está fixo. Então vamos para outra restrição desse problema, que no caso aqui não vai ter nenhuma restrição, porque o 0 já está aqui. Então, como eu já escolhi o 0, eu tenho 9 opções para essa casinha. E aqui eu tenho 8 opções e aqui 7 opções. Então, multiplicando todas essas opções, nós temos 504 configurações possíveis. Então, agora a gente soma essas duas quantidades.
Vamos lá, 1792 mais 504. Nós temos 6, 9, aqui 12, vai 1 e um 2. Então, nós temos ao todo 2.296 números com essas características, pares com 4 algarismos distintos. Beleza? Vamos para o segundo modo. Então, como é que seria esse segundo modo? Em parte, eu considero ele até mais fácil, porque nós iremos pensar agora o seguinte, ó. Vamos esquecer essa restrição do zero. Vamos supor que o zero não cause, não gere nenhum mal-estar. Então, a gente vai desconsiderar, vai fingir que não existe nenhuma restrição aí para o número zero. Então, nós temos aqui as 4 casinhas. E eu vou pensar assim agora, bem, como eu quero um número par, então agora eu tenho 5 possibilidades para o algarismo das unidades, que é o 0, o 2, o 4, o 6 e 8. Muito bem. Então agora eu venho para as outras casinhas. Se eu já escolhi o número aqui, então eu tenho 9 opções para cá, 8 para cá e 7 para as dezenas. Beleza. Observe o seguinte aqui, eu estou ignorando totalmente as restrições para o zero. Então, multiplicando tudo isso, nós temos exatamente 2.520 configurações. Observe que esse número é maior que esse, exatamente porque tem uns casos aqui que não são válidos, né? Da forma como eu tratei o problema até agora, eu estou considerando, por exemplo, o seguinte número: 0, 2, 7, 4. Eu estou considerando essa hipótese. Então, agora eu tenho que desfazer, eu tenho que retirar todos esses casos indesejáveis. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Como é que a gente vai contar isso? Os casos indesejáveis são aqueles casos em que o zero aparece aqui no primeiro algarismo. Então, eu tenho que retirar todos esses números. Para a gente contar, eu vou fixar o zero aqui. Então, para essa primeira casinha, eu tenho apenas uma possibilidade, que é o zero. Para a última casinha aqui, eu tenho 4 possibilidades, que é o 2, 4, 6 ou 8. Então, para as outras duas casinhas, eu tenho quantas possibilidades? Bem, eu já gastei uma possibilidade aqui e outra aqui. Então, eu tenho 8 e aqui eu tenho 7. Então, agora basta nós multiplicarmos. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 4, isso aqui dá exatamente 224. Agora, ao invés de somarmos, como nós fizemos no primeiro modo aqui, nós iremos agora subtrair, a gente está removendo aqueles casos indesejáveis. Então, vamos lá. 2.520 menos 224. 4 para 10, 6. Então, como eu peguei um daqui, né, fica 2 para 11, 9. Eu também pedi um emprestado aqui do 5, então não é mais 5, é 4. 4 menos 2, 2. E aqui simplesmente eu baixo o 2. Beleza? Então tá aí. 2.296 configurações ou números. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. E não esquece de comentar aí no vídeo dizendo qual foi o modo que você mais gostou. Tranquilo? Então, é isso. Bons estudos e até a próxima.